quais seriam os 5 principais processos a ser desenhado? Olha, primeira coisa, você precisa definir a sua parte operacional. Vamos supor, se você vende pipoca, como que é o processo para você produzir, comprar, ou seja, toda a parte operacional do seu carrinho de pipoca, por exemplo. E falar, mano, pipoca, Pedro. Existe empreendedor, por exemplo, tem o Valdir lá de Curitiba, o Valdir da Pipoca, já ouviu falar dele? Já ouvi falar, famoso. Ele tem franquia hoje em dia. Então, ou seja, porque ele é estruturado e organizado. Porque tem processo. Tem processo. Como eu trabalho com franquia, eu entendo bastante disso aí. Não tem como você franquear sem processo. O processo faz parte do franqueamento. A gente tem a Zanon Expand, que a gente transforma negócios em franquias. Então a gente fica 6 meses estruturando o quê? Os processos. Exatamente. Como é que funciona? Tá. Aí o consultor vai, mas e aí? E se apertar isso aqui? Se fizer isso? Aí você vai desenhando os processos. Porque quando um franqueado compra um negócio, ele compra um modelo pronto, né? Ele tem que ter um manual operacional. Porque a franquia é a multiplicação de uma célula perfeita, né, Zanon? Sim. E se quem está começando pequeno é uma pequena célula, não é um grande corpo ainda. Então a parte operacional é a primeira coisa. Segunda parte, a parte financeira. Você tem que ter processo na sua parte financeira, desenhado. Quanto que você vai tirar para você por mês? Quanto que é separado para cada área de custo da sua pequena empresa? Você não pode começar o seu mês com uma surpresa. Quanto que eu vou gastar no final desse mês? Não sei, vamos deixar o mês rolar? Não. Você tem que planejar o seu mês antes de começar. E aí, cada centavo que vai sair da sua empresa, você fala, opa, a conta aqui de manutenção, eu tenho R$1.000 para gastar aqui. Então, gastei... acabou. Então, ó, essa manutenção agora eu posso deixar para o próximo mês? Vou ter que deixar, porque meu budget aqui já estourou. Ou seja, você vai definir contas por cada área da sua empresa antes de começar o mês. E aí, no decorrer do mês, você vai fazer a gestão financeira da sua... E é simples. É você planejar o mês antes de começar. Eu sou contra, Zanon, business plan de 5 anos hoje em dia. Tá? Eu já fui desse método, mas não funciona. Já há 10 anos que eu sou contra business plan longo. Eu planejo assim, as metas do ano, tá? E eu planejo 3 meses para frente no máximo hoje em dia. Porque muda muito. Então, o pequeno empreendedor, vou falar, se todo pequeno empreendedor planejasse um mês, já seria maravilhoso, porque a maioria não consegue planejar nenhum mês. Com certeza. E falando de planejamento, vamos falar um pouquinho dos indicadores. Eu costumo dizer o seguinte: o indicador, ele é igual a um Boeing. Um Boeing é um avião bom? Excelente. Voa rápido? Voa rápido. É pressurizado? Sobe a 40 mil pés? Sobe a 40 mil pés. Mas o que chama atenção na aviação, que até as crianças ficam encantadas, é a cabine de comando. Tá. Você chega lá, é tudo lindo, maravilhoso, cheio de botãozinho daqui, dali. Cara, quem não entende fala, meu, como que o cara consegue? Mas cada botão daquele é um indicador. Por exemplo, tem botão que vai medir a temperatura do motor, se o motor está funcionando tudo certinho. Tem um outro que vai o quê? Mostrar se tem tráfego perto, se você corre risco de colidir ou não. Tem um que mostra a altitude, a velocidade, ou seja, tudo detalhado. Por um Boeing voar alto e rápido, ele tem que ter vários indicadores, assim como o seu negócio. Se você quer voar rápido e alto, você precisa ter vários indicadores. Que é como você falou, não tem como medir algo se eu não tenho como mensurar. Exatamente. E assim, eu indico 4 classes de indicadores. Um é indicador de cliente, ou seja, você medir como é que está a satisfação do seu cliente. Aí você vai ter um indicador financeiro, um indicador de processo e um indicador de pessoas. Ou seja, o engajamento da sua equipe. Se você tiver 4 indicadores para começar, já está ótimo. Não precisa mais do que isso. Se você tiver muitos indicadores, você pode se perder em tanto número e não vai conseguir fazer a gestão disso. E você usa algum sistema para controlar esses indicadores? Quem está começando, às vezes, não tem tanta grana, às vezes, para usar um sistema tão avançado. Você indicaria algum? Assim, qual que é o básico? Como que... Olha, vou controlar o quê? Numa planilha de Excel? Alguém vai alimentando? Você pode começar numa planilha de Excel, Zanon. Não precisa de um sistema. O importante é você medir. Eu sempre falo que tudo que eu falo, eu busco base bíblica também. Deus fez o homem e viu que era bom. Fez os animais e viu que era bom. O próprio Deus gerou o indicador e foi checar para ver se era bom. Entendeu? Então você precisa fazer e checar. E pode ser simples. Uma planilha Excel é suficiente para isso. Tem um estudo que foi feito numa empresa inglesa, uma linha de produção, tá? Que não tinha controle. Tinha uma produtividade. E aí eles simplesmente colocaram algumas pessoas na linha de produção
com uma camiseta escrito monitor, com uma prancheta na mão. Não estava medindo nada. A produtividade aumentou em 16%. Uau. Então precisa medir. Se você medir de verdade, de olhar e colocar energia, porque não é só o medir, sabe, Zanon? É você colocar energia onde você está olhando. Onde você olha e coloca energia, aquilo cresce. Não tem como. Então, se você medir, olhar, acompanhar e fazer a gestão, aquilo cresce. Porque além de você olhar com números, você consegue tomar a decisão correta. Tá? Você colocando energia, aquilo movimenta. O seu sonho é alimentado pela sua atenção. Com certeza. Eu costumo, quando eu era criança, eu brincava no tanque, né? E aí, o que eu fazia? Eu começava a encher de água para poder nadar. Só que a gente deixava sem a tampinha. E se você tiver sem a tampa, você pode tentar encher de água, só que vai estar sempre vazando. Você nunca vai conseguir ter o tanque cheio. Sim. Então é importante trazer novas vendas, novos clientes? Lógico que é. Sim. Mas tão importante quanto é você ver se o ralo do teu tanque está fechado. Exatamente. Ou se ele está aberto na medida certa. Também não tem como deixar 100% fechado, porque para ter mais clientes você vai ter que investir. Mas qual é a dosagem, né, entre investimento para trazer nova receita e os gastos? Porque às vezes você está trazendo o cliente e está indo tudo pro ralo. Ou às vezes você está trazendo 1 milhão mês de venda e está gastando 1.200, está fazendo propaganda na Globo, em rádio. Então, esse equilíbrio é muito importante. Você só consegue o equilíbrio através dos indicadores. Exatamente. Inclusive, até uma pequena inadimplência é necessária numa empresa. Quer dizer que seu nível de persuasão está alto, que você está trazendo bastante clientes e algum desses clientes não conseguiram cumprir ali, porque a sua persuasão está alta. Então, até isso, que você falou, alguma coisa no ralo vai sair, mas quanto? Quanto que eu permito disso? Quanto que eu aceito disso? Se as pessoas não medem, aceitam qualquer coisa. E o terceiro pilar, Pedro? Gestão de pessoas. Aqui eu acho que está o grande desafio de tudo, sabe, Zanon? E a parte que eu sou mais apaixonado. Porque a gestão de pessoas começa logo, o próprio empreendedor saber fazer a gestão própria, saber qual que é o perfil do comportamento dele. Então você falou, ó, você já logo cedo, ó, eu tenho um dom aqui para a parte financeira e para a parte a parte visionária. Inclusive é um perfil de comportamento bem raro, porque geralmente quem tem um perfil focado na parte financeira não é uma pessoa visionária. E você tem os dois. Algumas pessoas têm esse perfil. Então a primeira coisa é o gestor saber fazer a gestão dele e depois a gestão das pessoas. Porque a grande maioria dos empreendedores, eles pensam que estão engajando a equipe, mas eles estão manipulando a equipe. Porque engajar é diferente. Você não, Pedro, eu preciso motivar a minha equipe. O que eu faço para... Muita gente me pergunta, o que eu faço para motivar a minha equipe? Você não consegue motivar a sua equipe. Você não consegue motivar ninguém. Porque a motivação é uma coisa de dentro. Ou seja, a pessoa ela é motivada a fazer algo quando ela tem uma necessidade, alguma coisa que para ela está incomodando, então ela se motiva, ou ela tem um motivo para agir. E você não consegue gerar essa necessidade do seu funcionário. Porque a necessidade é sua da empresa. Agora, engajar é diferente. O que é engajar? Engajar é eu dar condições para que esse funcionário supra a necessidade dele. Aí eu vou estar engajando. Então o que acontece? Se a sua empresa tem um propósito maior, de verdade, não só se estampado na parede, que hoje virou moda propósito, né? Não, a minha empresa tem propósito, a missão virou moda. Mas se de verdade existe um propósito maior por trás da sua empresa, e todo mundo que vier trabalhar com você, você der espaço para que essa pessoa também cumpra o propósito dela dentro da empresa, você está cumprindo aí uma lei espiritual e uma lei universal que é infalível. Aí as pessoas vão gostar de trabalhar com você, aí as pessoas vão estar engajadas. Porque é o que eu falo, se você tem uma empresa para trocar o produto ou serviço por dinheiro, você vai atrair pessoas que querem trocar tempo por dinheiro. Agora, se você tem um propósito maior na sua empresa, de verdade, você vai atrair pessoas que querem também viver esse sonho junto com você. E aí você vai ter uma equipe engajada. Só que isso é trabalho. Muito mais do que simplesmente pagar só para a pessoa dar o tempo dela para